bem-vindos a mais um Giro Sindical. Eu sou a economista Renata Belzunces e o Giro Sindical é uma parceria entre o DIEESE e o SINDIC-CT. DIEESE é o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos e SINDIC-CT é o Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia no setor aeroespacial. Recentemente, nós assistimos à queda dos preços dos combustíveis na bomba. Todo o Brasil falou e segue comentando esse assunto. Mas para entender qual foi o mecanismo utilizado, quais são as prováveis consequências do mecanismo utilizado e também para entender um pouco mais o que está em jogo, sobretudo com relação à Petrobras, nós recebemos aqui neste giro sindical mais uma vez o economista do Diese, Cloviomar Cararini, ele que é o técnico da Federação Única dos Petroleiros. Cloviomar, mais uma vez bem-vindo e muito obrigada. Valeu, Renata. Eu que agradeço o convite. É sempre bom estar aqui com vocês. No meados de julho, o preço dos combustíveis sofreu alteração. Isso já se refletiu na inflação. O IPCA, que é o índice oficial, já demonstrou que a gasolina no mês de julho caiu na média nacional cerca de 15%, o etanol um pouco menos, com uma queda de 11%. A pergunta é: qual é qual foi o mecanismo que possibilitou baratear o combustível? Lá fora o preço está caindo, já esteve a 120, 130 dólares o barril, agora está em 90, 98, 100 dólares o barril. Houve uma redução e aí a Petrobras também está reduzindo os preços. Então, nesse momento, houve uma redução dos preços nas refinarias, recentemente, e, além disso, o governo federal tomou a decisão e pressionou, retirou, reduziu os impostos federais e retirou, reduziu também, de certa maneira, os impostos estaduais. Então, tiveram dois movimentos recentes porque seguraram aquela escalada de subida dos preços e que agora a gente começa a perceber uma queda, principalmente na gasolina, e uma queda não tão grande assim no diesel, mas a gasolina a queda foi bem grande. Você mencionou que o governo estabeleceu uma política, que foi uma delas que contribuiu para a redução dos preços, que foi com relação aos impostos. Por sua vez, a diminuição desses impostos tem um impacto, evidentemente, na arrecadação, como você já mencionou. A Confederação Nacional dos Municípios, ela publicou e divulgou que cerca de 15 bilhões de impostos podem ser deixados de arrecadar com essas medidas. Parece que é uma ideia de eu descubro um santo para cobrir outro, porque pode haver algum prejuízo na prestação de outros serviços que os estados e os municípios fazem aos cidadãos? Sim, a gente, primeiro, não faz sentido, até mesmo para esse próprio governo, que dizia mais Brasil, menos Brasília. E está fazendo o contrário. Né? Está o tempo todo empurrando o chapéu, ou usando o chapéu dos estados. Aqui, mais uma vez, a redução acontece de ICMS, que é um imposto estadual, e que impacta, já, os números estão aí, já falou, impacta diretamente a arrecadação dos estados. Sem dúvida nenhuma, haverá, não, talvez não esse ano, mas no ano que vem, um efeito de poder de investimento e também de políticas públicas desses estados. Né? Principalmente os estados que tinham uma alíquota maior. O Rio de Janeiro, por exemplo, sente. O Rio de Janeiro tem uma diferença dos outros estados, porque o Rio e São Paulo, e Espírito Santo, arrecadam muitos royalties. E também isso ajuda nesse orçamento. Mas, sem dúvida nenhuma, uma redução do poder de recursos para esses estados. A segunda questão que eu queria provocar, pouco falada sobre os impostos dos combustíveis, é que o imposto sobre o combustível é uma decisão estratégica e política se você quer incentivar ou não o uso daquele produto. Né? Por exemplo, cigarro e bebida alcoólica, os impostos são altos porque a gente não quer estimular as pessoas a consumirem cigarro. Feijão e arroz, o imposto geralmente é menor, porque a política deveria ser de você incentivar o consumo desse produto. Gasolina e diesel, é fundamental que os países tomem, ou os estados, tomem decisões em relação a esses produtos para incentivar ou não. Então, por exemplo, Europa, o imposto sobre o diesel e sobre a gasolina são altíssimos. Estados Unidos tem uma política diferente, lá é muito baixo o imposto, porque eles querem incentivar o consumo. Então, quando o governo
estimula a redução dos impostos, ele estimula o consumo desses produtos. Então, tem um outro elemento nesse sentido de pensar como que, por um lado, é verdade, reduz a pressão inflacionária, porque os preços caem, né? Segundo, tem um estímulo ao consumo desses produtos que, estrategicamente, você tem que avaliar se vale a pena ou não estimular agora, por exemplo, o consumo de gasolina, né, no país. Terceiro, a redução apenas da gasolina estimula o consumo da chamada classe média. E um quarto elemento, também muito pouco falado, é que, como a composição do preço, o imposto é um elemento dessa composição dos preços, outros atores envolvidos nesse preço podem se movimentar, aproveitar que o governo retira o imposto e aumentar a sua margem. Explica para a gente por que essa política é temporária. E outra coisa, os impostos eram o vilão do preço? Então, esse é o ponto central. O que ainda está influenciando muito nos preços dos combustíveis? Não são os impostos. A gente já mostrou isso em vários momentos. O Diese fez uma nota técnica que mostra isso. Porque o imposto ele é uma porcentagem do preço. Então, se o preço sobe, o imposto se mantém na mesma porcentagem, né? Então ele aumenta a arrecadação ou diminui a arrecadação, mas se mantém a mesma porcentagem em relação ao preço. O grande vilão está na refinaria, na formação do preço inicial. Né? Rapidamente, um preço de uma gasolina, ele é formado, vou chamar aqui, por três setores. O setor que produz a gasolina, que é as refinarias, mais a mistura que se coloca, né, geralmente do agronegócio, no caso do etanol, que se mistura a gasolina. Então, é ali que você forma um litro de gasolina. Então, é aqui que está o grande peso do preço. Os impostos, esse segundo ator, e o terceiro ator, que seriam esses atores, né, terceiro grupo de atores que estão, como eu falei, no processo de compra da refinaria e venda até o seu carro. O grande problema está nesse início. Por quê? Porque a Petrobras passa a acompanhar o preço internacional desse produto importado. A Petrobras produz 98, 99, quase 100% da gasolina que ela vende aqui no Brasil, produz aqui, nas suas refinarias, mas quando ela vende a gasolina, ela vende a partir do preço da gasolina importada para o Brasil. Não tem a ver com o preço de quanto custou a produção dessa gasolina aqui. Não importa. O que importa é que ela está vendendo com o preço de gasolina importada. O diesel é a mesma coisa. 70% do nosso diesel vendido aqui é produzido aqui no Brasil e 30% é importado. E a Petrobras vende nas refinarias todo esses 70% de diesel como se fosse importado. E aí o preço lá fora subiu, ou o dólar subiu, o preço sobe. Né? Então, te retirar os impostos não resolve, é temporário. A saída é mexer aonde está a raiz do problema, que está nessa política de preços que a Petrobras adotou a partir de 2016. O Giro Sindical volta já. O Giro Sindical está de volta e este programa recebe o economista do Diese, Clovemar Cararini, conversando aqui conosco sobre as mudanças recentes no preço dos combustíveis. Clovemar, você encerrou o último bloco, o nosso primeiro bloco, falando que o problema é a política de preços que a Petrobras adotou desde o governo golpista do Michel Temer, desde 2016. Portanto, essa política ela foi adotada com a justificativa de proteger a saúde financeira da companhia. Essa justificativa, ela se provou correta, ou seja, serviu a esse objetivo, a adotar a política de paridade de preços? A política de paridade de preço de importação, ela vem num pacote de várias mudanças que estão acontecendo no setor de petróleo do Brasil. Antes da chegada do Michel Temer, lá em 2016, a gente está falando de um setor que tinha descoberto o pré-sal, que tinha aumentado muito a sua produção de petróleo, que já vinha apontando para exportação de petróleo cru, que já vinha num projeto de investimento na construção de novas refinarias. O Brasil ia ficar realmente autossuficiente
na produção de petróleo, já é autossuficiente, mas também na produção de derivados nas refinarias. Então, essa política de preço ela vem como um elemento da tentativa e venda de refinarias da Petrobras. Então, para vender uma refinaria, eu preciso que quem compre essa refinaria pratique preços igual ao preço desse produto importado. Veio junto com um estímulo que a Petrobras foi usada para isso, de redução da carga das refinarias, que estava em 100% das cargas, 99% de tudo que podia produzir, ela produzia, a sua capacidade de produção, a sua produção de derivado caiu para 60%, para estimular a entrada de importadores, pequenas empresas que entraram no Brasil, que eram cerca de 100, 200, chegou a 600 empresas, que passaram a importar derivados. Então, o Brasil passou a depender da importação de derivados e faz parte de toda uma estratégia, que esse é o grande geral, de maximizar o maior lucro possível que a Petrobras pudesse gerar e o maior pagamento de dividendos para acionistas possível. Tem outros fatores, mas eu quero chamar a atenção para esses fatores aqui. Né? Então, a implantação dessa política de preços do PPI, chamado PPI, né, em 2016, está dentro dessa estratégia. A Petrobras reduz a sua carga, para de investir em refinaria, o Brasil passa a depender da importação de derivados para justificar a Petrobras a praticar preços de importação e, em contrapartida, ela passa a ter altíssimos lucros. E, na mesma dimensão, ela está pagando dividendos também altíssimos. Ou seja, esse projeto deu certo. Esse projeto fez com que a Petrobras virasse o que ela sempre foi, uma máquina de gerar riqueza. O grande problema é que como é que você está usando essa máquina, né? Eu acho que aí o pano de fundo desse debate é a importância que tem uma empresa estatal, né? Uma empresa estatal como a Petrobras, que atua no setor muito estratégico e muito rentável como o petróleo, ela pode ser usada, ora, para você fazer novas descobertas, criar uma política de conteúdo local, aumentar recursos para os estados, para a educação e por aí vai, ou ela pode usar essa riqueza que ela está gerada, aumentar ainda mais essa riqueza. Hoje a Petrobras está no seu máximo de geração de riqueza e levar essa riqueza para cerca de 600, 700 mil famílias que têm ações da Petrobras e que recebem dividendos. Então, eu acho que esse projeto, o que deu certo, o que deu errado, é o projeto. O projeto deu certo nessa lógica de você concentrar riqueza na mão de acionistas, e ao contrário do que, na minha visão, um projeto que daria certo era utilizar uma empresa estatal como a Petrobras para você poder distribuir essa riqueza que ela gera. Dar certo significa muito sobre a ótica de quem, deu certo para quem, não. Tem sido muito comum na fala do presidente da República mencionar o conflito Rússia e Ucrânia como um dos elementos que justificam, até então, o preço alto dos combustíveis. Na sua avaliação, houve alguma interferência desse conflito que começou lá em fevereiro nos preços e ainda segue havendo? Tem interferência porque isso não só aqui, no mundo todo, né? Na Europa também a gente começa a perceber agora falta de combustível, energia, o preço subiu. Essa guerra, ela tem essa novidade, vamos chamar assim, pós-pandemia, que já vinha pressionando a inflação no mundo, a pandemia, pós-pandemia, e agora a gente, com a guerra, isso piora a situação. Então, esse é um elemento. A pergunta é, a gente poderia ter sentido menos? Aí eu vou dizer que sim, porque como a gente, lá atrás, tomou a decisão, em 2016, de acompanhar os preços internacionais, qualquer mudança lá fora, a gente vai sentir aqui dentro. A diferença é que se a gente tivesse uma forma de proteger a nossa economia, a gente poderia ter feito isso. Simples. O Brasil está produzindo quase 4 milhões de barris dia de petróleo e está exportando por dia 1 milhão de barris de petróleo. Então, se o preço subiu, seria bom para o Brasil, porque a gente está vendendo para a Petrobras, mas também para o país, porque a gente está vendendo petróleo mais caro. Um efeito da guerra positivo para a gente.
Por outro lado, se a gente tivesse um parque de refino que pudesse abastecer, e a gente aí sente falta de ter terminado a refinaria lá em Recife, né, em Pernambuco, que só tem um trem, poderia ter dois trens para metade da produção, e é diesel, muito importante. A gente está sentindo falta aqui do Comperj, que não terminou ainda, e que seria também uma grande refinaria. A gente sente falta de duas refinarias que iam ser produzidas, uma no Maranhão e outra no Ceará. Então, se a gente tivesse um parque de refino com essas quatro refinarias que foram abortadas pós-Lava Jato, a gente poderia ter sentido menos o efeito. Por quê? Porque, usando a Petrobras de forma correta também, ela poderia, e ela está produzindo, tanto o petróleo quanto o refino mais barato, o seu custo de produção caiu, e ela poderia vender mais barato aqui a gasolina, o diesel e o gás de cozinha. Ou seja, o Brasil iria sentir menos o efeito da guerra se a gente tivesse uma política de preços diferente na No Petrobras. Giro Sindical volta já. Giro Sindical está de volta e este programa recebe o economista do Diese, Clovelmar Cararini, e nós conversamos sobre as mudanças recentes na política nos preços de combustíveis, não na política, mas nos preços de combustíveis. Lembrando, como ele já colocou aqui várias vezes, que essa mudança é temporária. Clovelmar, o nosso setor de petróleo e gás tem sido muito atacado no Brasil, como se fosse uma batata quente que o governo quer passar adiante. Parece que há uma tentativa de entregar a Petrobras a qualquer momento. Fato que o governo não conseguiu fazer nesse mandato, e se houver um próximo mandato, certamente vai continuar tentando fazer. Por que o governo tem esse interesse em se livrar da Petrobras e das empresas do grupo? Tem uma questão estratégica aqui desse governo, e aí assim, é importante ressaltar isso. A importância que é ter uma empresa estatal, as empresas estatais, e ter uma empresa estatal no setor de petróleo. Não é à toa que no mundo todo tem empresa estatal. Todos os países têm empresas estatais. E essas empresas estatais são estratégicas. Inclusive, países que não têm empresas de petróleo estatais, os americanos, por exemplo, é o Estado americano que ajuda e que tem a política para a atuação da empresa privada de petróleo. Não é qualquer setor, não é um setor qualquer, esse setor de petróleo, para ficar na mão de uma empresa privada. Esse governo, sabendo dessa importância da Petrobras, fez dois movimentos. O primeiro movimento foi de saquear o patrimônio acumulado dessas empresas. No caso da Petrobras, uma série de empresas, pequenas empresas que a Petrobras foi adquirindo, no caso da BR, distribuidora, a Liquigás, a TAG, toda a atuação da Petrobras no setor de geração de energia elétrica, que a Petrobras tinha entrado também, no setor de biodiesel, tudo isso que foram recursos acumulados durante décadas de esforço do povo brasileiro, que estavam nessas empresas, foram vendidas a preços bem baixos e também sem nenhuma estratégia, venderam essas empresas e aí todo esse recurso que a Petrobras adquiriu foi direcionado, certa parte, grande parte dele, para dividendos. Só para dar um exemplo, em 2021, 25% do lucro da Petrobras foi de venda de ativos. Então, um quarto do que ela distribuiu, e ela distribuiu quase tudo, né? Quase 100%, desse lucro veio de venda de ativos. Então, uma estratégia era essa, saquear, retirar, vender ao preço mais baixo possível um patrimônio, uma riqueza já cristalizada na Petrobras. E uma segunda estratégia foi utilizada, começou com o Temer, mas também foi muito estimulada no governo Bolsonaro, que foi distribuir ou direcionar a riqueza gerada por essa empresa a cada ano. Além a Petrobras, como empresa estatal, além de ter uma riqueza guardada ali durante décadas, também gera riqueza a cada ano. E essa riqueza gerada também foi direcionada para os seus acionistas. O governo foi reduzindo a sua participação no controle da Petrobras e o capital privado foi entrando,
principalmente o capital privado estrangeiro, foi entrando na Petrobras e foi guiando a empresa nesse processo de geração de riqueza, né, altíssimos lucros, e nesse processo de jogar essa riqueza na direção, claro, do bolso deles. Um terceiro problema, e eu não vou aprofundar, mas que é muito importante também, é que esse governo também, eu diria que está acabando com o futuro da Petrobras, porque é uma, né, esse setor de petróleo, você precisa de investimento, muito dinheiro para investir, e você precisa de um longo prazo, porque descobrir um campo de petróleo, começar a produzir, até aquele campo de petróleo virar gasolina, você tem um longo processo. E a Petrobras está num processo agora cada vez maior de venda, de redução desses investimentos, né? Então, a gente também está falando de uma empresa que esse governo deve entregar daqui a pouco, que com a capacidade no futuro menor do que ele poderia ter. Você identifica, pelo menos entre os candidatos que estão em primeiro e segundo lugar, entre Lula e Bolsonaro, divergências de propostas? E você conseguiria dizer aqui para gente o que cada um está pensando para o futuro da companhia? A FUP, já há 2 anos, junto com a sua categoria, foi discutindo com a categoria e construiu, em 2 anos, seria uma pauta, um programa para o setor de petróleo. Tem ali 13 ou 15 itens que a FUP defende, e aí sempre pensando numa Petrobras mais forte, mais estatal e por aí vai, né? Atuando em vários setores. E essa proposta foi entregue à campanha, né, do presidente Lula, nos discursos que o Lula tem feito e que a sua equipe tem feito. Está muito próximo do que isso que a FUP está propondo. Então, eu diria que, no caso de um governo Lula, a gente pode ter, com toda a restrição possível, porque, como eu falei, esse projeto e esse processo de redução do poder da Petrobras, né, esse processo de aumento da participação dos acionistas privados, todo esse processo de redução da importância que tem a Petrobras, que está durando já pelo menos 6 anos, 7 anos, para você reverter isso não vai ser simples de uma hora para outra. O programa do governo Lula tem caminhado muito próximo disso que a FUP defende, né, que é uma Petrobras mais forte, uma empresa estatal, um controle do Estado, sendo uma espécie de ferramenta para você resolver sérios problemas, históricos problemas do país, e por aí vai, né? Atuando em vários setores, com a política de preços de combustível mais justa, e por aí vai, né? No caso da outra campanha do governo Bolsonaro, pouco tem falado sobre isso, né? Ele sempre foge desse debate. O pouco que tem falado é muito na mesma direção, né? Um processo de aprofundar a privatização da Petrobras. Então, o governo já, não só o Bolsonaro, mas seu novo ministro de Minas e Energia e o ministro de Economia, vem o tempo todo falando e quantificando quanto seria, né, a venda da Petrobras. Então, um novo governo Bolsonaro, sem dúvida nenhuma, a gente vai ter uma empresa privatizada. O Brasil está aqui entre os 10 maiores países do mundo com importância no setor de petróleo, né? Nossa produção de petróleo é uma das 10 maiores do mundo, nosso consumo de petróleo é um dos 10 maiores do mundo, nosso parque de refino é um dos 10 maiores do mundo. O Brasil não é um país qualquer quando se fala de energia e quando se fala de petróleo também, né, como um elemento dessa energia. E essa eleição ela está colocada agora, né, o debate em como é que a gente vai atuar nesse setor de energia, se a gente vai utilizar esse setor de energia, de petróleo, para a gente poder desenvolver o país, resolver os nossos problemas e tal, ou não, se a gente vai pegar esse setor e colocar completamente na mão privada, da iniciativa privada, partes importantes de fora do país, para gerar riqueza e jogar essa riqueza no bolso de poucas famílias. Então, o debate eleitoral está nessas duas dimensões. Tá? Eu quero te agradecer mais uma vez. Eu espero do fundo do meu coração, Clovelmar, que a próxima vez que você venha a esse programa seja para a gente comentar as mudanças que a gente quer para fortalecer a Petrobras. Eu que agradeço, sim. Tomara que a gente possa aqui no ano que vem, ou nesse ano, conversar mais sobre esse setor. Como falei, é um setor muito estratégico, muito importante,
envolve várias dimensões da nossa vida e acho legal estar discutindo aqui com vocês. Eu estou sempre à disposição. Seguimos.